E do Otocar vai nos entregar a palavra agora. Senhor, Tu tens um modo todo teu de fazeres o que Tu queres. Se Tu mandas dar 7 voltas ao redor de Jericó, é isso que os teus têm que fazer. Se Tu mandas um curado mostrar-se ao sacerdote, é o teu jeito. Se Tu queres falar através de um irmão, designado por Ti, também é o teu jeito. E nós Te amamos pela variedade da Tua manifestação. Agora, Senhor, colocamos nosso coração na Tua presença. Dá-nos um espírito pronto para não apenas ouvir as palavras, mas para Te ouvir. Ouvir a Ti, Senhor. Como Otocar meditou na Tua presença para trazer uma palavra, nós nos colocamos de mente e coração abertos para Te ouvir. E rogamos que a Tua unção repouse sobre quem fala e repouse sobre quem ouve. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade para conosco neste encontro. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, estendam suas mãos sobre o Otocar. Como igreja, nós Te abençoamos, porque nós somos dele, do Senhor. E sabemos que a bênção dele sobre Ti voltará para nós na forma da bênção que Ele tem. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Não sou tão assembleiano que nem o Moacir, mas exclamei aleluias pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã já. E eu quero adicionar algumas coisas naquilo que já foi dito. Porque queremos ver um panorama um pouco mais amplo de muitas coisas que entre nós é ensinado, e às vezes penso que precisamos voltar ao ensino para não deixarmos nos desviar da verdade. Todos nós somos discípulos de Jesus. Somos. Ele é o mestre aos pés de quem sentamos e estamos dispostos a ouvir. Se somos, vocês sempre vão gostar de ouvir sobre o ensino dele. Somos aqueles discípulos que deixamos tudo para segui-lo em obediência. Hoje de manhã, quando estávamos lendo de Jesus, sobre Jesus ali no Getsemane, eu percebi um pouco daquela angústia de Jesus, da alma e do espírito. Aquele peso do nosso pecado sobre ele, e ele ter que passar pela cruz, e ele dizendo assim:
se for possível, passa esse cálice, mas com uma convicção de obediência, dizendo: mas seja feita a tua vontade. E às vezes nós sentimos uma coisa que é contra a vontade de Deus. O que prevalece? A obediência? Eu queria começar assim, ou continuar assim, tentando sublinhar de que Jesus é o nosso único ponto de referência perfeito. Porque hoje praticamos tantas coisas e nós não podemos perder de vista o nosso ponto de referência. É Ele, é Jesus, já foi dito, Ele. Eu penso assim, às vezes nós olhamos para Jesus, um homem que veio há 2000 anos atrás, e às vezes associamos Jesus com um homem dessa época, um homem que veio durante o Império Romano, para a gente se situar um pouco melhor. Às vezes nós não vemos Jesus como aquele que criou o céu e a terra, tudo que nele há, e decidiu entrar nessa criação, se fazendo o homem para nos alcançar. Quando Jesus veio, Ele conhecia perfeitamente todo o propósito de Deus. Se nós não vemos Jesus assim, então vamos mudando de ponto de referência, porque não conseguimos imaginar de que Jesus, naquela época, pudesse entender das coisas do século 21. Mas não é assim. Ele é o Criador. Ele conhece perfeitamente todo o propósito de Deus. E a sua estratégia não está ultrapassada. Aquilo que Ele fez, da maneira como Ele fez, continua sendo verdade. Quando falamos da estratégia, que é o meu assunto aqui, de Deus para a sua obra, nós não estamos falando de métodos, estamos falando da visão que Deus tem. Todos nós conhecemos o que Deus quer. Deus quer uma família de muitos filhos, esses filhos à sua semelhança, tudo isso nós já conhecemos. Mas será que nós temos toda a revelação disso? Se o propósito de Deus eterno, de Deus, é a família, será que vemos que Deus instituiu a sua família aqui na terra, apontando para esse propósito eterno? Ou será que a nossa família aqui na terra é mais importante do que o propósito eterno, a família eterna? Fiquei pensando nisso esses dias, quando alguém disse que um casal que, sei lá, tinha conhecido Jesus, e quando um dos dois morreu, o outro foi para o espiritismo para poder se comunicar.
estou condenando aqui ninguém, estou apenas dizendo que às vezes nos falta revelação do propósito eterno. É por isso que Jesus disse assim: a minha família é quem? Quem são meus pais, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Bem, Jesus viu um mundo de homens perdidos em seus caminhos. Ele mesmo disse isso, né? Uma multidão, os homens perdidos, sem direção, sem pastoreio, perdidos. Como alcançá-los? Certamente, diante dessa pergunta, como alcançar o mundo para Cristo? Se nos fosse feita essa pergunta hoje, nossa maneira de fazer não seria a que Jesus usou. Eu fico pensando assim que provavelmente nós abriríamos um mega site, né? Ou uma maneira acessível a todos, e colocaríamos na mídia, divulgaríamos para todo mundo, em todas as línguas, para todas as nações, todos os dias, né? Tentaríamos fazer uma comunicação assim para alcançar o mundo. Será que a estratégia de Jesus está ultrapassada? Ou será que ele chegou ao mundo em hora errada? Eu gosto muito do texto de Paulo aos Gálatas, lá em Gálatas 4, versículo 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: eu sou filho, papai. Esta foi a mensagem que ouvimos de manhã, é a vida de seu Filho em nós. É Ele vivendo em nós. A palavra plenitude aqui significa medida completa, perfeita, total. Eu, quando falo com os adolescentes, eu digo assim: agora anota um para o nick do MSN aí, ó. A eternidade entrou no tempo certo. Considerando-se que a eternidade não tem tempo, mas Jesus entrou no mundo, na criação, na plenitude do tempo, na hora certa. Aleluia. Para descobrir a estratégia de Jesus, nós temos que conhecer Jesus, olhar para Jesus, ter revelação de Jesus, conhecê-lo. Porque Jesus vivia rodeado das multidões, como Moacir já disse, e sem fazer campanha, né? Marcos 12, 37 diz uma coisa, que diz assim: e a grande multidão ouvia com prazer. Se nós pontuássemos isso, nós diríamos então, mas então,
Então vamos fazer um mega programa de TV, né? E todos podem ouvi-lo com prazer. Que audiência não teria? O tão conhecido Sermão do Monte, né? Como João diz, um monte de sermão. Lá em Mateus 5, começa assim: vendo as multidões, ele passou a ensinar seus discípulos. Ele começou a focar sobre seus discípulos, que se aproximaram e ouviram todo o seu ensino. Eu acho que se Jesus não tivesse ensinado aos discípulos, não tivesse gente que fosse ensinada de perto, nós não teríamos esse sermão. Porque a multidão ia esquecendo, ia ficando, né? Mas era um ensino específico para os discípulos que ouviam e foram chamados para estar perto de Jesus para ouvir todo o seu ensino. Em Mateus 9:8, quando Jesus cura um paralítico, primeiro perdoa seus pecados e ele é questionado. Então Jesus diz, para que possam crer que os seus pecados estavam realmente perdoados, que o paralítico então levantasse, pegasse a sua cama, seu leito e fosse. Diz que as multidões, quando viram isso, ficaram possuídas de temor e glorificavam a Deus. Não diz como, não sei como é que foi. Se começaram a bater palmas, dançar, pegaram tamboris, não sei. Talvez nós fizéssemos, né? Juntássemos uma banda de harpas, tamboris, instrumentos de corda, flautas, e talvez um chofar ainda, né? E fizéssemos em Cafarnaum Gospel. Né? Pronto. Sei, eu estou falando isso porque como é fácil nós desviarmos a estratégia de Jesus para aquilo que nos agrada, para aquilo que nos atrai. Como diz o Moacir, os admiradores, aquilo que nós admiramos. Certa vez Jesus assentou-se à beira-mar. Eu fiquei pensando, ele deve ter sentado porque estava cansado, queria olhar as ondas do Genezaré. Mas eu já vi, ele recém sentou e as multidões começaram a se reunir perto dele. E ele teve que entrar no barco para ensinar as multidões. Não sei, eu acho que alguns de nós compraríamos um barquinho, escreveríamos em cima do barco assim, o barco da bênção, sei lá, alguma coisa assim, né? Como nós mudamos facilmente o foco. E depois Jesus saiu com o barco e as multidões o seguiram por terra. Jesus sempre se compadeceu das multidões. Ele veio por causa do mundo perdido. Mas para alcançar as multidões, fazê-las filhos do Pai Eterno,
a imagem do seu filho, Jesus, não podia ficar apenas nesse nível de admiração. E Jesus despediu as multidões. Nós talvez tivéssemos um folhetim assim impresso, distribuiríamos para as multidões o próximo encontro, onde vai ser, que local, né? Que data, que horas. Jesus simplesmente despediu as multidões. Jesus quer uma multidão de discípulos. Quer uma multidão de discípulos. Eu gosto muito do texto de Mateus 9. Podemos abrir. Bem no finzinho, no versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a elas, a seus discípulos. E diz, a seara é grande, os trabalhadores é que são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Não sei se pararam ali para rogar, mas se os discípulos rogaram ali, eles foram a resposta dessa oração. Porque eles foram chamados. Capítulo 10, como continua? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E vai dizer o nome deles. Ou seja, para alcançar as multidões, Jesus precisava investir em homens que fossem seus seguidores, que tivessem com Ele, revelação dEle. Eu digo, dedicar-se aos 12 para Jesus, era a mesma coisa que ter a compaixão pelas multidões. Porque esse era o alvo final. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus andava mais perto de alguns. E até usamos muito o texto de Marcos 3, 13 e 14, quando vemos um pouco da estratégia que Jesus usou com seus discípulos, de ele chamar os 12 discípulos, primeiramente para estarem com ele, mas com a intenção de prepará-los e depois para enviá-los. Eu penso assim, que se abraçamos uma multidão, eu saí de uma denominação que tinha um pastor para 500 membros, e o que nós vemos é que um homem desses fica só em função de problemas. Porque no meio de 500, tem muitos problemas a serem resolvidos. E não há tempo para se edificar uma vida. Então, essa estratégia de Jesus de se dedicar aos 12 era para que eles fossem verdadeiramente formados.
Então Jesus chamou para estarem com ele. Esse tempo de observação dos discípulos, andando com Jesus, morro acima, morro abaixo, sobre o mar, na praia, por todos os lugares. Levou mais ou menos um ano. Eu fiquei pensando, Jesus, claro, era bem objetivo e aqueles discípulos estavam separados para estarem com Jesus o tempo todo para poder assimilar toda essa vida. Agora, o que eu queria mostrar é que a visão que nós temos não é o fato de estar com Jesus aprendendo sem fazer nada. É que nem nós fazermos uma faculdade, nós não ficamos olhando o que aprendemos na faculdade, nós ficamos olhando como vamos praticar aquilo que estamos aprendendo. Então, o nosso tempo de preparo quanto menos tempo pudermos assimilar para estarmos preparados para ir e fazer a nossa vida profissional, melhor. Às vezes aqui, ficamos todo o tempo na sala de aula, né? Mas o Senhor Jesus os chamou primeiro para estarem com eles e depois para os enviar a pregar. A gente ensina, nos livretos aí tem a questão dos níveis, né? Para mim, nível tem uma conotação assim de separação, né? Ela é verdadeira, mas temos que ter um pouco de cuidado, assim, porque eu sempre pergunto assim, será que Judas era do mesmo nível dos 12, dos outros 11? Então fica um pouco complicado a gente dizer o nível, né? Aliás, numa própria sala de aula, né? Se olharmos assim, não são todos iguais. Tem os melhores e os piores numa sala de aula, né? Mas Jesus não diz assim, vocês têm que fazer níveis. Mesmo que ele tenha andado próximo de Pedro, Tiago e João, mesmo que ele tenha andado próximo dos 12, mesmo que ele tenha andado um pouco menos próximos dos 70, mesmo que ele tenha, a gente sabe dos 120 quando ele morreu, estivessem lá, e depois os 500, há uma aproximação maior de alguns, mas nós, e Jesus como homem, estava limitado à sua humanidade, né? Então, Jesus não nos ia dar um modelo de algo que nós não poderíamos realizar. E o ensino de Jesus foi em campo, sempre em campo. Ele ia, aí tinha um doente, ele ia ensinando, aí tinha uma prostituta, ele ia ensinando. A aula dele era prática. Era o dia a dia. Não é um certificado de que passamos todos os livretos. Mas é quando estamos aptos para praticar. Jesus vivia na rua, né? E é graças a essa vida pública de Jesus, digo,
vida que todos podiam ver, todos podiam ouvir, tinha acesso a todos. E os apóstolos, a igreja em Jerusalém, seguiu pelo mesmo caminho, porque diz a palavra que encheram Jerusalém com sua doutrina e contavam com a simpatia de todo o povo. Era porque eles estavam em todo lugar em Jerusalém, enchendo da doutrina de Jesus, do ensino de Jesus, e todo o povo os via constantemente. Andavam no meio do povo e não enclausurados. Eu acho que hoje na sociedade nós temos um mal, entre muitos, mas um que se chama privacidade. Ninguém pode invadir minha privacidade, eu tenho direito, não é assim? Você tem direito de perder a vida e perder a privacidade. Se nós não tivermos essa intimidade, como poderão ver a vida de Jesus? Como poderão ver? Eu penso que se nós olharmos rapidamente, não vou fazer isso aqui, mas se olharmos os discípulos de Jesus andando aqueles 3 anos com Jesus, vendo, ouvindo, aprendendo, sendo enviados, voltando, sendo discípulos que seguiam o Mestre. Quando Jesus chegou no fim e disse assim, então, agora, ide, fazei discípulos. O que vocês acham que eles entenderam? Entenderam o que Jesus fez com eles. É isso que precisamos ver como o ponto de referência perfeito. A única referência nossa é Jesus. Ela não mudou, continua sendo Jesus, graças a Deus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. Nada diferente. É isto. Jesus mereceria a maior catedral do mundo, né? E como no tempo de Jesus tinha o templo, Jesus já imaginava que essa tentativa muitos fariam, né? Então ele já profetizou, e dizendo assim, quando eles estavam contemplando o templo, né? Isso aí tudo, pedra sobre pedra, vai cair. E depois, fazendo alusão a si, diz assim que vão demolir o templo em 3 dias, eu o reconstruo. Que relação tem isso? É que o Senhor quer habitar em nós. Não mais num templo, mas em mim e em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus não mandou construir nem capelas, nem catedrais.
nem salões. Aliás, nem falou de reuniões, nem sobre música, nem sobre dança. Não falou sobre essas coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Às vezes até quando eu falo alguma coisa assim, porque eu na minha juventude assim, eu era muito envolvido com música e eu larguei tudo. Então às vezes as pessoas perguntam, mas só, cara, não sei o quê, começam a argumentar um monte de coisa, né? Mas eu deixei a música porque eu descobri que eu precisava fazer discípulos. E o tempo que eu tinha era para fazer, ensaiar a música, estudar partituras e treinar o instrumento. E minha atividade dentro da esfera eclesiástica, eu não sabia como é que chamar isso, era uma atividade assim. E eu descobri que eu precisava frutificar. Porque o que glorifica a Deus é que frutifiquemos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 5:8. Se eu não estou fazendo discípulo, que é uma coisa que o Senhor disse como imperativo, para que eu vou fazer música? Aleluia. Bem, existe algo na estratégia de Jesus que às vezes nós questionamos e às vezes até não praticamos muito. E até estamos envolvidos um pouco para resgatar isso entre nós, que é não sermos solitários no nosso trabalho, mas é uma parceria, um companheirismo, é um fazer a obra juntos. Eu olhei para Jesus e a sua vida aqui, ele foi, até para buscar um burrico, ele mandou 2 discípulos, né? Quando entrou em Jerusalém, né? Ele mandou preparar a sala lá para Páscoa, ele mandou 2 discípulos. Todos os escritos, quando fala dos discípulos, fala de 2 em 2. E ele enviou os 70 de 2 em 2. Então, tem algo de estratégico nisso. E Paulo, certa feita, está lá em Coríntios, disse que uma porta se lhe abriu em Deus. Deus abriu uma porta para ele. E ele não entrou, porque ele estava esperando o seu companheiro Tito, que não veio. E ele seguiu. Tá, mas Paulo tinha tudo para fazer sozinho. É assim que nós achamos sobre nós mesmos que podemos fazer. Mas o Senhor nos chama para fazermos juntos. Não fique sozinho.
na obra. Bem, Jesus subiu às alturas, foi exaltado e não está mais aqui entre nós, visivelmente, com seus 12 discípulos. E agora, como fazemos aqui? Ele não disse que edificaria a sua igreja? Ele é a cabeça desse corpo que é a igreja. Como já foi dito, seguindo a verdade em amor, como é que diz? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, vamos para o texto de Efésios 4, que diz: Efésios 4, todos conhecemos quase de cor. O quase é porque ele é longo, então não deu tempo de decorar bem. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 8. Efésios 4, 8. Versículo 11. Ele mesmo concedeu. Quais são os dons que ele concedeu? Jesus, para a sua igreja. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Jesus concedeu. Se Jesus concedeu, é porque estavam nele. Não é? Jesus era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e podemos dar referência de tudo isso na palavra. O que eu acho interessante é que esse texto de Efésios 4, ele começa assim: rogo-vos. Parece que é um clamor em Paulo, né? Rogo-vos. Não só que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, mas ele vai descrevendo como. Parece que não tem nada a ver com o que ele vai dizer depois, mas toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois ele vai dizer assim: porque só há um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é para abrir o caminho, que agora ele vai dizer assim: agora os dons são apóstolos, são evangelistas, são pastores, são mestres, são profetas. Sabe que às vezes nós gostamos mais de um profeta. Se aparecer um grande profeta na cidade, vai ter uma multidão atrás do profeta. Tem outros que gostam dos mestres, né? Vai ter muita gente indo atrás dos mestres. Queridos, todos eles fazem parte do corpo, onde Cristo, a cabeça, concedeu os seus dons. Agora, para que são esses dons? Para criar as suas congregações? Para criar o seu grupinho? Para se dividirem? Rogo-vos, por favor, não se dividam, porque há um só corpo, há um só Espírito que age nesse corpo.
É um só a cabeça, uma só, o Senhor. Agora, todos esses dons operam para que os santos sejam aperfeiçoados, porque o texto diz ali, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento, muitos já sabem, nós já ouvimos, já estudamos, é catartismos. Tem um texto lá em Marcos 1,19, que o João e os filhos de Zebedeu estão consertando as redes. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão catartismosando as redes. Desculpe, Moisés. Não é assim no grego o gerúndio, mas eu só estou... Por quê? Porque eles estão ajustando as redes. Eles estão fechando os furos que tem. Eles estão alinhando. Deixa eu dizer uma coisa, para quem não é pescador. Rede tem chumbo e tem boia. Precisa interpretação? Os pescadores não precisam, né? Tem coisas que parecem opostas entre si, mas um é para segurar o peixe lá embaixo e o outro é para segurar o peixe aqui em cima. E a rede é uma figura perfeita, não é? É cada nozinho, é cada malha, tudo alinhadinho. Vocês talvez não saibam, né? Mas a gente que anda por esses banhados afora aí, às vezes a gente põe uma rede e ela tem um furo. Por incrível que pareça, os peixes descobrem esse furo e passam por ele. Será que eu não sou o furo? Será que eu não deixo escapar? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, 18. Eu não acho que só precisamos estar bem dispostos no nosso lugar. Vou voltar à rede. Vocês já viram uma rede numa loja de pesca? Inteirinha, bonitinha, novinha, mas não pega peixe ali. Ali ela não pega peixe. Ela precisa estar assim, e é a maneira ideal de ela ser, mas ela precisa, agora que ela é aperfeiçoada, por todo o dom que Deus deu à igreja. E eu quero dizer para vocês que aqui há esse dom, aqui na igreja há esse dom de profeta, de mestre, de pastor, de apóstolo, de evangelista. Aqui, o Senhor não nos deixou sem os seus dons. Agora é preciso que essa rede tenha uma função, e ela precisa desempenhar o seu serviço. Ela precisa ser lançada na água.
no mundo para pegar esses peixes. Toda a rede. Não é só parte da rede. Toda a rede. O que Jesus fez? Ele proclamou o reino, fez discípulos, treinando-os, relacionando-os, enviando-os a proclamar o reino, fazer discípulos, treinando-os, relacionando-os, enviando-os para proclamar o reino. Essa sequência vai continuar sempre. O que Jesus começou a fazer, nós continuamos fazendo. Ele é a nossa referência única, perfeita. Alguns de vocês, entre os jovens, já conhecem minha pegadinha, né? Mas quando chega alguém novo assim, eu pergunto assim: o que você está fazendo? E a pessoa, com muito respeito por mim, né? Ela começa a dizer: estou fazendo cursinho, porque eu quero fazer engenharia, e eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, quero casar, eu quero ter filhos, quero ter minha família, quero fazer tudo isso. E eu digo assim: não vai fazer discípulos? Porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. O que você vai fazer? O que você está pensando em fazer? A nossa prioridade precisa ser essa, de trazermos a vida de Cristo a nossos discípulos, para que eles possam se multiplicar e serem uma multidão. Você está fazendo discípulos? Não? Jesus queria tanto que você fizesse discípulos. Quando conhecemos Jesus, isso o Moacir falou hoje de manhã, eu queria reforçar. Quando digo que nosso ponto de referência é Jesus, quando o conhecemos, quando estamos próximo dele, quando andamos com ele, quando o amamos porque o conhecemos, vemos sua vida transformando a nossas, ou substituindo a nossa, né? Quando vamos deixando espaço para ele viver a sua vida. Esse é o discípulo. É aquele que segue o mestre. Quando foram chamados de cristãos em Antioquia, é porque eles eram tão parecidos com Cristo que eram cristãos. Hoje os cristãos são tão diferentes de Cristo, né? Muitos. Graças a Deus que temos muitos parecidos com Jesus. Eu quero ser um deles. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero parar por aqui. Tudo que fala sobre estratégia nós temos em livretos, mas o que o Senhor precisa colocar no nosso coração é de olharmos para Ele e sabermos que como Ele fez, vai dar certo. Como Ele fez, é perfeito e nós precisamos seguir nosso Mestre. Oramos. Pai, obrigado porque Tu enviaste Jesus. E Ele disse que assim como Tu o enviaste, Ele nos enviaria. Assim Ele enviou os Seus discípulos, e assim também somos enviados, Senhor. Fazendo parte de um plano tão perfeito e glorioso, que Tu poderias fazer melhor do que nós. Se Tu enviasses os anjos, acho que eles fariam melhor. Mas Tu nos escolheste para fazermos essa obra contigo.
E tu disseste que toda autoridade te foi dada, Jesus. E para essa obra tu estarias todos os dias conosco. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Até o fim dos tempos. O fim está próximo, Senhor, sabemos. Mas ainda não chegou o fim e tu ainda estás conosco. Para que pudéssemos fazer discípulos. Obrigado, Jesus. Pai, move o nosso coração para Jesus, para que tenhamos alegria de formar discípulos à imagem do Teu Filho, em quem Tu tens prazer. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia.